Mesmo sem instrumento, é possível adorar a Deus ou não é? Quem já foi na igreja do interior, os irmãos cantam por quê? Sem microfone, sem instrumento, e Deus recebe a adoração. Porque a adoração é verdadeira. Música na igreja. Achou o título? Música na igreja? O Bruno me ajuda aí. É importante observarmos que o hino congregacional cantado nas igrejas evangélicas pentecostais tem um único objetivo. Qual é o objetivo de nós cantarmos na igreja? É adorar a Deus. No show a pessoa canta para mostrar a bela voz. Na televisão a pessoa canta para vender CDs. E na igreja a pessoa canta ou louva? Cantar é diferente do louvar. O cantar é você expor o seu dom, a sua voz. O louvar é você entregar aquilo que você tem para Deus. E nós vamos falar um pouquinho rapidamente sobre isso. Muitos utilizam música sem a preocupação de agradar a Deus, não discernindo o sacro e o profano. Aí fica difícil para a gente conversar. Se eu perguntar para os irmãos assim, qual é a música profana? Existe música profana? Existe? Deus criou a música. O diabo imitou. Deus criou algo que é profano? Não. Deus só cria algo santo. Aí tem irmãos que olham assim e falam assim, meu Deus do céu, eu fui numa igreja ontem e essa igreja tocou vários ritmos. Tocou o vídeo? Não, pode deixar, já pulei. Depois a gente, se tiver tempo, passa domingo que vem. Nas igrejas evangélicas, eu vou perguntar para os irmãos, toca baião? Deixa eu perguntar para o Jonathan. Toca baião aqui? Toca sim. Toca samba, Edmilson. Toca rock, Marcos. Toca sertanejo, irmão Zé e Marco. Toca blues, Rubinalva. Toca heavy metal. Mas se o objetivo desse som for adoração a Deus, ele é santo. Qualquer ritmo do nosso corpo, do nosso instrumento, da nossa voz, é o objetivo do toca funk não, ainda não chegou essas coisas aqui. Toca adoração a Deus. Você faz eu me desconcentrar. O ritmo, irmãos, não importa. O que importa é o objetivo. E antigamente igrejas falavam assim, não, só pode tocar música sacra, música de coral. Não. É o objetivo da adoração que é importante. Então toca baião? Toca rock? Toca. Isso é o ritmo. Forró é o ritmo musical. Agora, o que importa no louvor? O ritmo ou a letra? A letra. Se você tocar um ritmo gostoso e não tiver essência, ele só emociona a carne. Porque qualquer batidinho que você fizer, a perna já começa a balançar. Por quê? No nosso cérebro tem uma parte do nosso cérebro que chama tálamo. O tálamo, ele é acionado imediatamente com qualquer som. Ele faz parte das emoções. O som traz memórias. Lembra no começo do seu namoro? Quando você ouvia aquele hino junto do seu namorado? Aquele hino, e avança santa, santa. Aí já lembra do primeiro congresso que vocês se olharam. O hino traz a memória lá no tálamo. Irmãos, eu estou até preocupado porque ela está falando do que eu vou falar aqui. Aí eu vou cortar logo ela aí para... Não, brincadeiras. Aproveitando esse link aí, sobre o tálamo, os irmãos mais antigos, como eu sou de 1961. E assim, nós fomos reprimidos com algumas habilidades cognitivas aqui dentro. Eu tinha um amigo meu, ainda bem que ele serve a Deus até hoje. Ele tocava contrabaixo e mexia com o corpo. Ele foi suspenso porque não poderia mexer com o corpo. Isso é uma coisa que Deus colocou aqui dentro. Olha que absurdo nós vivemos na igreja. Reprimir uma pessoa, desenvolver uma habilidade cognitiva que Deus colocou na cabeça, na mente. Bom, eu não vou falar nem de bateria, que bateria veio depois de longos anos. Aí a gente perguntava, pastor, por que você não pode ter bateria? Porque o baterista dança e faz a igreja dançar. Mas quem colocou isso aqui dentro foi Deus. Não tem jeito. Ela falou uma coisa interessante. A criança, quando ela escuta uma música, não precisa nem ser batida. Ela pode ter 1 ano e meio. Ela vai fazer assim, ó.
jogou isso lá foi Deus. Obrigada, já vou encerrar para passar para o mestre. E aí, irmãos, do profano e do santo não é o ritmo, é o objetivo e a letra da adoração, como o nosso professor falou. Então podemos adorar a Deus em vários ritmos e de várias formas. Eu vou dar um exemplo para finalizar do que é profano e do que é sacro. Os irmãos que estão com a Bíblia na mão, irmão André, Levítico 10, capítulo 1 ao 3. Vai falar um pouquinho daquele período da ilustração de Nadab e Abiú. Lembra disso? Nadab e Abiú, quando estavam lá no deserto, eram filhos de Arão. O que eles fizeram? Cada um pegou seu incenso e eles acenderam o fogo do incenso. Colocaram fogo no incenso e foram lá e colocaram no altar o fogo do incenso. E apresentaram aquele fogo do incenso a Deus. E o Senhor olhou aquela oferta, mas faltava algo: obedecer às leis de Deus. E por isso Deus rejeitou a oferta. Com aquele mesmo fogo, Deus entrou com fogo consumidor e matou na hora Nadab e Abiú. Moisés chama Arão e fala assim: Arão, por acaso o Senhor pediu o que para nós aqui? Hein? Para respeitarmos a sua santidade. Então Deus não matou Nadab e Abiú porque eles colocaram fogo estranho. É porque o fogo deveria vir de Deus para o incenso, não do homem para o incenso. E a adoração é a mesma coisa. A adoração tem que vir de Deus para encher o homem, e o homem devolver a adoração a Deus. Amém? Então a minha parte desta manhã é isso. Eu vou ler, não, já não deu certo lá em cima. André, achou? Vem aqui por favor, Levítico 10, 1 a 3. E aí eu encerro a minha fala dizendo: porquanto quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Irmão André vai ler essa passagem rapidinho, 10 a 3, de Nadab e Abiú. Diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um ao seu incensário, repuseram neles fogo, e sobre esses incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que eles não ordenaram. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Amém. Ou prestamos a verdadeira adoração ao Deus não recebe, independente do ritmo, do toque, do tálamo, fomos criados para adorar. Deus abençoe os irmãos. Vamos com isso.